Então, Jeromel, como você deve saber, a falta de vagas na moradia estudantil é um problema latente dentro da Unicamp, né? E atualmente a universidade oferece apenas 870 vagas na moradia aqui em Barão Geraldo. Com o crescimento do número de estudantes com uma renda familiar, né, salarial, em torno de 1 a 3 salários mínimos, a gente tem um crescimento aí de uma necessidade mais do que nunca, assim, urgente, de construção de moradia e de aumento de vagas na moradia estudantil. Olhando para Limeira e Piracicaba, essa necessidade ela ainda é mais forte, porque não tem moradia nesses campi e a única forma de auxílio que existe lá é a Bolsa Aluguel, que além de ser um valor muito pequeno, né, um valor insuficiente, acaba contribuindo para a especulação imobiliária, que é uma realidade em qualquer lugar que existam universidades. Aí a gente queria saber, é uma pergunta dos estudantes como um todo, qual é o seu plano, né, para construir, para aumentar, ter um projeto de expansão da moradia física nesse tempo de gestão. Bom, eu gostaria inicialmente de colocar exatamente o contexto disso que você está me perguntando. É uma vitória extremamente grande um jovem que consegue chegar aqui como ingressante da Unicamp e aqui terminar o seu curso de graduação, de pós-graduação. Portanto, a possibilidade de fazer parte desse ambiente de universidade pública e gratuita que tantos defendemos. Nesse contexto, acho que a universidade tem a obrigação de colocar e analisar este problema dentro do contexto de uma questão de verificação dos níveis sociais dos nossos estudantes. Detetado e entendido qual seria um nível adequado de renda familiar, que isso precisa ser corretamente estudado e precisamente estudado na nossa universidade. Feito isto, eu acho que é obrigação da universidade garantir para esses estudantes com renda familiar abaixo deste valor que tenham a possibilidade de moradia estudantil. Se não a moradia física, aquela através de bolsa. Mas isto é absolutamente essencial para que ele tenha um bom desenvolvimento dentro das suas perspectivas de acadêmico. Diria até mais, é tão importante isso que acho que esses estudantes deverão sim, deles, ter um pedido a eles, uma obrigação, que tenham um desempenho em contrapartida, no mínimo igual a todos os outros estudantes da universidade. É absolutamente fundamental que eles deem o exemplo de que estão recebendo algo público e gratuito e retornando à universidade como dedicação efetiva. Acho que é dentro desta perspectiva que a questão da moradia poderá efetivamente ser equacionada, seja fisicamente, seja através de uma ação correta das bolsas produzidas e ofertadas pela universidade aos seus estudantes. Interessante, professor, que assim, a gente entende que a moradia estudantil ela é fundamental para a democratização da universidade, para garantir o estudante de baixa renda, que socialmente ele é colocado para trás, né, na disputa por estar aqui dentro da universidade, independente, o critério socioeconômico ele é fundamental para garantir a permanência dele, né, que ele tenha acesso à moradia estudantil. E assim, a gente ressalta essa questão da moradia física, porque no final da década de 80 existe um acordo firmado
entre o reitor da época, né, o Paulo Renato, e o Diretório Central dos Estudantes de construção em vagas na moradia de uma porcentagem de 10% do total de estudantes. Hoje, esse valor seria em torno de 4.000 vagas, distribuídas nos 3 campi. E aí eu queria saber, assim, se o senhor discorda da posição do Paulo Renato da época. Veja, eu acho que nós devemos colocar essa questão dentro do contexto daquele momento. Acho que a moradia, e como eu disse, é absolutamente essencial. Você tem razão. Nós temos que dar a possibilidade dos nossos estudantes terem este apoio, aqueles que precisam. E acho que a universidade, seja do ponto de vista físico, seja através de bolsas, deve prover. Isso é absolutamente essencial para que ele tenha a possibilidade de executar as suas tarefas e ter um desenvolvimento acadêmico adequado dentro da universidade. É isso que solicitamos e é isso que esperamos dos nossos estudantes. Em contrapartida, é absolutamente essencial que eles tenham a possibilidade de viver bem, de morar bem, de comer bem e de ter essa infraestrutura segundo uma necessidade econômica pré-definida. Professor, apesar da isonomia salarial de docentes nas 3 universidades públicas paulistas, já havia discrepância nos vencimentos de docentes que ocupam a mesma função e cargos devido a gratificações diferenciadas nessas mesmas universidades. Atualmente, isso tem se agravado pela criação de diversos tipos de auxílio em forma e valores diferenciados nas 3 universidades, e que, além de ferir o princípio da isonomia, representam, estes últimos, um rebaixamento salarial dos aposentados. Além disto, com a implantação da nova carreira docente que introduziu níveis intermediários entre os níveis MS3 e MS5, e MS5 e MS6, e não contemplou um plano de transposição dos aposentados para essa nova carreira, houve na prática uma quebra da paridade entre os ativos e os aposentados. Eu gostaria de saber qual a sua posição e como pretende tratar essa questão. Veja, eu acho que a questão relativa a esse problema específico, ela deve ser analisada de maneira um pouco mais abrangente. É verdade que, no que diz respeito aos salários base, as nossas 3 universidades praticam exatamente os mesmos valores. Há diferenças e que eu acho que não deveriam haver. Não há por que entender que um docente da universidade ou um trabalhador da nossa universidade, de forma global e enquanto vencimentos, ele possa efetivamente vir a receber algo diferente daquilo que outros recebem, que seus colegas recebem nas outras universidades. Então, o global, de maneira concreta, deve ser absolutamente o mesmo e devemos marchar nesta direção. No que diz respeito aos aposentados, de fato, eu acho que está ocorrendo algo que devemos analisar dentro de um contexto de uma quebra de paridade. É verdade que uma determinada carreira que existia no momento da aposentadoria não mais ocorre em seguida, não mais existe em seguida. E aquela carreira não atingiu os vários aposentados da nossa universidade. Eu acho que esse é um problema que deve ser analisado na égide daquilo que diz a lei, as possibilidades de efetivamente essas decisões salariais da universidade que possam ou não ser levadas também aos aposentados. Acredito que isso seja absolutamente necessário, o estudo, para que efetivamente uma resposta concreta possa ser dada a esse respeito. Então, houve mudanças na carreira docente, né, e em nossa visão é a obrigação da universidade fazer a transposição dos aposentados para essa nova carreira. Quando a carreira foi modificada eliminando o nível MS4, houve transposição dos aposentados. Os MS4 aposentados foram transpostos para o MS5. Né?
Então a gente gostaria que se o senhor se compromete em também fazer um estudo e fazer essa transposição, né, dos aposentados. Veja, no caso dos MS4 naquela época, é preciso dizer o seguinte: a diferença salarial entre os MS4 e MS5 era absolutamente irrisória. Aquela questão, ao ser colocada, eu acho que foi feita de maneira correta, atendeu também aos aposentados. Existe hoje uma dificuldade um pouco maior, porque a carreira como colocada tem níveis intermediários que são diversos e, portanto, como seria a alocação dos aposentados em cada um dos níveis pré-definidos. Mas eu acho que, e me comprometo, em estudar esse problema no seio do Conselho Universitário da Universidade. É lá que essa decisão e essa discussão deve ocorrer. Professor, nós vamos dar uma continuidade ao assunto da isonomia, porque entre os funcionários a gente identifica um quadro de muita evasão e rotatividade entre os funcionários, isso causado pelas baixas expectativas de salário e de carreira da Unicamp. Né? Frente a esse quadro, os trabalhadores têm levantado a bandeira da equiparação dos pisos salariais com a USP, né? Isso já há uns 2 anos. Qual a sua proposta para a implementação dessa isonomia? Eu defendo, e já defendi várias vezes, no âmbito do Conselho Universitário, que não há motivo razoável e plausível para que os vencimentos dos funcionários da universidade e dos docentes sejam diferentes daqueles praticados nas outras 2 universidades paulistas. Isso não é bom que ocorra. Isso deve ser ter uma convergência para que essas diferenças sejam efetivamente eliminadas. Agora, é importante salientar 2 coisas. A primeira coisa é que isto deve ser feito dentro de uma proposta orçamentária sadia. A minha proposta é que este problema seja analisado de forma a olhar não apenas as tabelas de vencimentos, mas os vencimentos globais de todos os docentes e funcionários das universidades paulistas, através inclusive do CRUESP, e que, junto com as entidades, observadas essas diferenças, elas convirjam para a sua eliminação num prazo a priori acordado por todos, tendo em vista a possibilidade orçamentária que claramente deverá ser colocada em discussão para sanar essa questão. Tendo em vista que o senhor, não sei se o senhor se refere exatamente ao contexto da greve de 2011, no final de 2011, que foi quando os trabalhadores levantaram essa bandeira com mais força, né? Foi uma greve grande, né? Foi uma mobilização grande dos trabalhadores dessa universidade e ainda assim não conseguiu o diálogo com o reitor e até punições, né? A gente sofreu, sentindo falta inclusive da manifestação da comunidade acadêmica em apoio à legitimidade da nossa luta, né? Vale dizer que até hoje a reitoria da Unicamp jamais nos recebeu para discutir esse assunto e mesmo os dados que nos permitissem aprofundar esse estudo nunca foram repassados, né, com precisão. Durante a greve, o senhor chegou a se manifestar em apoio ao movimento ou o senhor não tinha essa convicção da importância das isonomias? A greve ajudou o senhor a formar essa posição ou não? E o senhor acredita que na próxima gestão nós podemos fazer uma luta conjunta, funcionários e até diversificando a representação no Consul, porque na ocasião de 2011 nem sequer o Consul a gente conseguiu dialogar. Para conseguir implementar a isonomia, o senhor se compromete a ser um parceiro nosso nessa luta? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: no que diz respeito à questão da greve, eu prefiro dizer que eu estarei absolutamente aberto a discutir e colocar em prática tudo aquilo que for necessário para evitá-la. Acho que a greve não é um bom momento e ela pode ser evitada tendo em vista a possibilidade de discussão e aprimoramento das nossas ideias através de uma discussão aberta dos nossos problemas. Eu acho que temos que nos comprometer, e me comprometo,
a que todas as informações importantes de execução orçamentária e outras no ambiente público da universidade, que deve sim colocar abertamente todas as informações, todos os seus gastos, todos os seus recursos disponíveis, inclusive aqueles que definem uma determinada estrutura salarial dos seus docentes e dos seus funcionários.